Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Nati, bienvenida a este episodio de Ajá. Estamos felices de tenerte hoy con nosotros para platicar de este temazo que estoy segurísima que a muchísimos les va a resonar. Gracias por acompañarnos, Nati, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, Valeria, Pau, por invitación, né? Por poder estar aqui com ustedes. É sempre uma grande alegria compartilhar sobre a esparrilha, os aceites essenciais, a agrofloresteria. Se hace parte de minha vida, então sempre me quedo muito feliz, muito contenta de poder compartilhar. Pues muchas gracias. Y bueno, creo que para empezar podríamos arrancar con algo bien básico, porque hablar de aceites esenciales, la verdad es que pocos conocemos de qué va, es decir, cómo se hacen, cómo se producen, qué es importante considerar cuando hablamos de un aceite esencial. Y es como que estamos en esta tendencia y en esta moda de pronto de la aromaterapia con aceites esenciales, de los masajes, de pronto de muchas recetas para incluirlos para sentirnos mejor con ciertos síntomas, pero hay algo mucho más profundo atrás de crear o de producir este aceite esencial. Y a mí me encantaría empezar justo por eso, porque hay toda una filosofía alrededor de esto y eso es lo que hoy queremos platicar contigo, Nati. Y empecemos por algo bien básico, porque acabas de decir una palabra que estoy segura que muchísima gente nunca ha escuchado y está increíble que nos empieces a platicar. ¿Qué es esto de la espagiria? Sí. Muita gente não ha escuchado essa palavra todavia, muita gente conhece a alquimia, né? Que é uma palavra que quedou em moda. Pero, assim, hablando mais general para que todos possam compreender, a esparrilha é uma ciência ancestral, né? Que ha sido cultivada a largo de los siglos, né? Facilmente poderíamos dizer milênios, e que ha permitido, através de suas medicinas, equilibrar tanto o corpo físico também como o corpo sutil. Então, são operações que hacemos em laboratórios, estou aqui em meu laboratório, vocês podem ver lá as vidrerias, né? E essas operações se basam em conceitos filosóficos da alquimia. Então, é uma ciência que se passou de maestro a aprendiz para a elaboração de medicinas naturais, que são altamente potencializadas e que provêm não somente do reino vegetal, sino de todos os reinos da natureza, reino animal, reino del medio, reino universal, reino mineral. Então, a palavra esparrilha, falando um pouco sobre a questão etimológica, ela tem a raiz em los términos gregos que é spal e agueiro, né? Spal significa extrair, obter, e o agueiro significa juntar. Então, um é separar e o outro é juntar, conectar. Também há outra interpretação etimológica que o lugar de agueiro seria a palavra geros, que significa antigo, maior. Geros também era o dom divino, né, que se oferecia a Deus durante o sacrifício. Então, geros também significa divino. E espagiria foi nombrada por Paracelso, né, o médico suíço-alemão. Muitos conhecem, né, esse nome, Paracelso. Pero a esparrilha é muito mais antiga que o próprio Paracelso. Ele sistematizou esse conceito, né, de observação da natureza. Então, esparrilha seria extrair lo que é divino, o significado da palavra, né? Ou extrair o que é sagrado em uma substância. Então, Paracelso, ele recuperou o que chamavam de antiga medicina, porque a esparrilha ela é hasta mais do que uma medicina, é uma forma de entender o universo, de relacionar com a natureza e também é uma técnica de elaboração de remédios naturais, integrando do micro ao macrocosmo. E é também uma forma de diagnosticar não só o desequilíbrio da persona, né, ou da coisa que está passando, mas também do indivíduo em si. É um estudo e uma prática
de la alquimia, né? É o laboratório, é como se fosse a farmácia da alquimia, né? Então, traemos para o laboratório todas essas operações filosóficas da alquimia em forma de medicinas naturales. Me encanta, Nati, y creo que vamos a ir como que haciendo en pedacitos todo lo que nos estás compartiendo, porque creo que está súper interesante, ¿eh? Y me vuela un Sí. poco la cabeza y no lo termino de entender, ¿no? Entonces me encantaría como que nos dijeras si es esta parte de integrar de lo pequeño al macrocosmos, ¿no? Y me imagino que tiene que ver muchísimo con cuidar cada parte del proceso, ¿no? Y creo que los que estamos metidos en estos temas entendemos que la calidad del producto es lo primero que tenemos que voltear a ver, ¿no? ¿De dónde viene esa materia prima? Investigando un poco para este episodio, por ahí nos contabas que también importa la forma en que se siembra, en que se planta, en que se cosecha, ¿no? Y es una cosa que se llama agricultura sintrópica y es justo ir como a la calidad de esta materia prima. ¿Nos puedes platicar qué es y cómo es que cuidan en extremo la forma de producir estas plantas? Sim, a agricultura sintrópica, né, é uma forma de nossos cultivos aqui em minha finca. Eu vivo em uma finca em um alto de la montanha aqui em Minas Gerais, Brasil. Minha finca se chama Apuã e é onde está o Laboratório Escola Esparriros, né, que é nosso trabalho primeiro que hacemos com as plantas. E trabalhamos aqui o cultivo em sistema de sucessão agroflorestal, que é decir, a sucessão del bosque de la floresta, incluyendo las plantas curativas, que têm poderes medicinais e aromáticos para extração de aceites essenciais, hidrolatos, vinos, vinagres, álcool. Então, nos damos conta de que a qualidade destes produtos está totalmente relacionada com a saúde de nossas ervas. Então, se a saúde que você quer obter da planta também está totalmente relacionada com o entorno que essa planta cresce. Então, dessa forma, a gente busca um trabalho que combine agricultura sustentável e biodiversa, porque estamos falando de biodiversidade, várias espécies, com uma produção abundante e de alta qualidade. Ao mesmo tempo, estamos regenerando solo, estamos traindo mais água, também estamos criando nossos futuros bosques medicinais, né? Nossas florestas de medicina. Então, o sistema agroflorestal, agroecológico, né? Porque muita gente também habla que agrofloresta é como sembrar soja e eucalipto. Isso não é agrofloresta. É biodiversidade e sucessão ecológica, né? Então, o sistema agroflorestal ou agricultura sintrópica é um sistema de siembra de múltiplos cultivos, associando espécies florestais com cultivos agrícolas, né? Em no mesmo espaço que seja horizontal e vertical. Normalmente hoje a gente siembra camas horizontal, pensa só assim, não? Em la agrofloresteria pensamos em la vertical também. Então ocupamos melhor o espaço. E a partir desse sistema, o Ernest Goethe, que é o criador dessa técnica, que é um suíço que vive em Brasil, aqui em Bahia, ele desenvolveu esse conceito de agricultura sintrópica, que é baseada em princípios e práticas que buscam reproduzir a lógica da natureza. Que é a lógica da natureza qual é? É acumular energia, é acumular e avançar hacia um sistema complexo, né? Cada vez mais variado, cada vez mais complexo. Nós outros seres humanos estamos fazendo ao contrário, estamos fazendo del complexo para o simples, para algo que não há vida, não, que não há diversidade. Então, em agrofloresta, as espécies são periodicamente podadas, né? E isso genera uma grande quantidade de matéria orgânica que aporta nutrientes para o suelo, conserva o suelo de erosão, porque um suelo coberto, ele não vai ter erosão, vai absorver melhor a água, entre inúmeros benefícios, né? E no mesmo dia, quando estamos sembrando nossas medicinales, também estamos sembrando araucárias, ciprestes, por exemplo, noz pecan, que são plantas que permanecerão por muitos centos de anos, junto com albahaca, com calêndula, com todas essas plantas, né, camomila,
rúcula, lechuga, e que são plantas de ciclo curto, que dissemos, né? Porque elas quedam 1 mês, 3 meses e já saem do sistema. Pero junto aí vai estar crescendo árvores. Então, estamos estudando os ciclos das plantas e aproveitando o máximo do espaço e do tempo também. Então, nesse sistema, a gente vai estar sempre aportando mais qualidade para o suelo. Não é um sistema que está degradando, como normalmente há nos monocultivos, seja orgânico ou não orgânico, porque mesmo o monocultivo orgânico é só uma espécie, não há biodiversidade. E a floresta, a natureza é biodiversa. Então, a agrofloresta sintrópica, ela se basa nesta natureza, né, em replicar. Então, no mesmo dia, em mais ou menos 1 metro quadrado de la cama, sembramos de 15 a 30 espécies por metro quadrado. Imagínate. Então, assim, em um jardim, nossas espécies crescem felizes, porque é um ambiente diverso, crescem saudáveis. E mesmo se há um ataque de uma plaga, se tu perdes uma planta, vai ser uma. Não é como um monocultivo que tu perdes todos, porque é todas espécies iguais, né? Aí temos muita diversidade. E essa variabilidade de plantas não só garantiza a exuberância e a saúde de nossas ervas, sino também a ser possível trabalhar em espaços reduzidos. Por exemplo, quem vive em la cidade, quem vive como na casa e tem um trocito de terra. Então, é possível replicar a agrofloresteria em qualquer lugar. Hasta em gente que vive em um apartamento e quer sembrar como nessas... Uma maceta. Uma macetita, não uma jardineira. Então, é possível replicar assim, os conceitos e princípios da agrofloresteria sintrópica em qualquer lugar. E a ideia é esta, não? Que México agora também está... O movimento agroflorestal está crescente. Este ano, um amigo está aí fazendo vários cursos, que é também um parceiro nosso. E outros anos eu fui aí a ser também projetos de agrofloresteria. Então, estamos muito felizes de poder volver agora e a ser esse projeto em Tabasco, né? Que é a terra onde vamos sembrar nesta gira de cursos em novembro. Então, a ideia é que podamos agroflorestar o planeta e sembrar essa semilha, não? De reflorestação e produção abundante, porque é possível tu produzir e ao mesmo tempo regenerar a terra, né? Para que seja algo rentável, porque muitas pessoas pensam que para ser rentável há que sacar de la terra e a agrofloresteria vem como uma opção muito boa de realmente conexão, né? Reconexão com nossa verdadeira missão na vida, né? Porque os seres humanos nós salimos de la paraíso, né, del Éden, de la floresta, assim diz, né, na Bíblia e nas escrituras sagradas que os cristianos seguem, e na Bíblia habla disso, né, que o ser humano saiu da floresta, e agora veio que é o momento de regressar à floresta, né, porque muitos lugares estão desertificando, então essa é a nossa missão, volver a ser nossa parte nesse sistema complexo que é o planeta Terra, né? Que é um sistema abundante y biodiverso. Está increíble. Y justo hace algunos episodios platicábamos de esta agricultura regenerativa, ¿no? Que tiene que ver con esto, en cómo mantener la tierra con todos sus nutrientes, cómo rotar, cómo asegurarnos de tener a toda la biodiversidad, tanto animal, del mundo animal, como decías ahora, del mundo vegetal, conviviendo y regenerándose constantemente y no acabándose los nutrientes. Me encanta esto. Oye, Nati, hay un concepto que me encantaría también tocar, porque igual haciendo un poquito de investigación de toda esta filosofía de conexión con la tierra, y ahorita hablaste de conexión, es como que siempre hemos tenido esta idea de que la tierra está muy conectada con la energía femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, así como la tierra, tenemos esta posibilidad de dar vida, de nutrir, de transformar, ¿no? De transformar esa semilla en un fruto, en una flor. Lo mismo sucede cuando nos convertimos en mamás. Y solo para terminar como esta parte filosófica que me parece muy importante, ¿qué opinas de esta conexión
mujer, energía femenina, que todos la tenemos, que eso también lo hemos platicado mucho aquí, pero ¿por qué es el momento para reconectar con la tierra? Hablaste de esta misión que tienen en Espagiros, que es el nombre de su empresa, pero ¿qué es lo que crees hoy hace falta y por qué debemos de reconectarnos? Uhum. Sim, a história entre as mulheres e as plantas, né, é muito antiga. É tão antiga como a própria existência humana. Dizem que a agricultura foi criada por as mulheres, não? Porque os homens eles sempre foram caçadores e a mulher começou a sembrar e começou a se estabelecer na terra. Então, começou a ser família e tudo isso. Então, é uma história de conexão muito intrínseca com a terra, né? E há muitas deidades que são associadas com a agricultura. E são mulheres, por exemplo, Pachamama, Gaia, várias deidades são mulheres e sempre representando essa força feminina da terra. Então, nós outras mulheres pertencemos à terra de maneira muito intensa, né? Porque nós outras e a terra somos fuente de alimento, né? E de vida. Generamos vida em nossos úteros. Então, temos essa relação muito instintiva de semelhança com a Madre Terra, né? Então, enquanto estamos curando a Madre Terra, trabalhando a agrofloresta, trabalhando a agricultura regenerativa, estamos também curando a nós outras mesmas. Porque curar a terra é curar-se a uno mesmo e a los demás. Porque a regeneração, para mim, há que trazer muito para a prática também, porque isso, né? Vamos falar de medicina, mas uma medicina que está danhando a terra, que está enfermando a terra, não é possível, não? Para mim é algo que estamos replicando um conceito que em algum momento, como estamos passando agora, né? Muitos câmbios climáticos, muitas coisas de pandemia, de coisas que nem temos explicação de onde surgiu. E muito dessa relação de degradação, de não estarmos bem com nós outros mesmos e não estamos bem com a terra, não? E a relação da mulher é como um retorno a essa sacralidade feminina. Eu vejo que esse mesmo ponto que estamos reivindicando, essa conexão com a terra, com as mulheres, com os ciclos femininos, sagrado feminino, é o mesmo ponto também de ecologia, sabes? Dessa busca de também a ser bem para a terra, né? De fazermos nosso trabalho aqui na terra que seja regenerativo. Por isso que eu vejo que ele trabalha por la terra e por la saúde, a gente vai estar honrando esse legado de milhares de mulheres que nos precederam, que são mulheres de sabedoria, agricultoras, curandeiras, herbolárias, né? Então, eu creio muito nessa força da energia feminina, que é uma energia criativa, que está em todos nós outros, seja os homens também, as mulheres, e essa abundância provém muito do contato respetuoso com a Madre Terra. E assim, ele cuidado de nosso planeta é um caminho de nosso próprio empoderamento e sacralidade. Se queremos realmente nos empoderarmos de nós outras mesmas, eu vejo que é também cuidando de nossa Madre. E é esse acercamento também com o reino vegetal, né? Que é algo muito genuíno, muito sagrado, que estamos compartilhando, né? Nos vuelve a esse hogar, né? A essa comunhão, porque quando estamos sembrando, quando estamos trabalhando com a planta, estamos fazendo uma relação com essa planta, estamos também nos sanando, né? Então, eu creio que as mulheres, elas são agentes potenciais de transformação e de sanação planetária. Porque eu vejo em meus cursos, né, sempre chega mulheres, a maioria. Às vezes, 2, 3 homens, mas eu vejo muito as mulheres nessa busca de ser um agente potencial, de buscar informação, né, como poder estar mais cerca da natureza, como resgatar esses conhecimentos das ervas medicinais, de como resgatar a agricultura regenerativa, né, porque isso nuestras madres, nuestras abuelas vivieron, ¿no? Entonces ahora estamos resgatando. Oye, Nati, claro, y perdón que te interrumpa, pero justo creo que es algo de lo que me encantaría que platicáramos, todo lo que estás diciendo sobre las mujeres, y creo que las mujeres también tenemos una intuición más desarrollada, aunque no es que no esté presente en los hombres, pero las mujeres sí lo tenemos un poquito más en conexión.
Y me encantaría que habláramos, entrando en materia de aceites esenciales, para qué sirven, porque creo que las mujeres de forma intuitiva los hemos empezado a utilizar, pero también estoy convencida que hay un boom de todos estos aceites, todo el mundo te los recomiendan, creen que son para algo. Y regresando al tema de la materia prima, creo que hay muchísimos aceites esenciales que han sido altamente industrializados, que no sabemos exactamente ni para qué sirven, ni de dónde vienen, ni el cuidado que se ha tenido en la materia prima. Entonces me encantaría que empezáramos a hablar de por qué es importante estudiar el aceite que nos vamos a poner y que realmente vayamos con alguien a que nos explique para qué sirve, ¿no? Porque creo que el consumo hoy en día es, lo lees en un blog, alguien te lo recomendó, lees un poquito para qué sirve en el envase y ya se lo están tomando, aplicando, oliendo, etc. Entonces, Sí, ¿qué es un aceite esencial? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles serían como estos usos que les podemos dar? sí. Es muy bueno hablar de eso, ¿no? Porque mucha gente piensa que los aceites es solo un olorcito, ¿no? Como un aroma. Ai, me dá um olorcito. Aqui em Brasil dizemos cheirinho, que é algo só por el aroma, né? E os aceites, como eu estava falando antes com a Valéria, né? Eles são muitos componentes, é como um conjunto de componentes que são nombrados como aceites essenciais. E eles são as mais pequenas moléculas possíveis de ser criadas em reino vegetal, né? É como se fossem bloques, como ladrilhos, né? De uma construção de componentes básicos de várias moléculas. Então, são chamados de terpenos, né? E esses terpenos, eles são construídos pequenas moléculas de 5 átomos de carbono, são muito pequenininhas, muito pequenas. E a diferente combinação desses ladrilhos, desses pequenos ladrilhos, forma o que chamamos de terpenos. Então, todos os aceites essenciais, sem exceção, estão compostos 100% por alguma combinação de terpenos, ou monoterpenos, ou sesquiterpenos, que pelo que se sabe, né, que são chamados de aceites essenciais, eles são compostos por essas puras substâncias químicas e essas substâncias podem ter muitas funções químicas diferentes. Então, um aceite essencial, ele é extremamente concentrado, muito potente e extremamente também volátil. Então, é uma coleção de compostos orgânicos voláteis, que se denominam coletivamente de aceites essenciais. E eles residem em várias glândulas especializadas na planta. Algumas em las hojas, outras em las flores, outras em los ramos, outras em las raíces, em rizomas, em várias partes, já? E quando caminhamos, por exemplo, em um campo de lavanda, de romero, e passamos a mão assim, sentimos, já podemos oler, né? Esse olor que sentimos é o aceite essencial que é liberado no aire devido a sua alta volatilidade. Então, existem muitas formas de extrair o aceite essencial. Temos hidrodestilação, destilação a vapor, prensado em frio, muitos para os cítricos, CO2, solventes, enfleurage e outras formas mais, né? E o tipo de extração que a gente vai utilizar depende muito da matéria-prima vegetal e também da qualidade do azeite essencial que pretendemos extrair. Por isso é muito importante quando vamos a comprar um aceite, mirar qual é a forma de extração, porque isso cambia totalmente os componentes químicos. Durante a minha gira de cursos em México em novembro, eu vou vamos falar, né? Vamos aprender juntos sobre várias formas de extração com o uso do calor, né? E o que sucede com o processo de calor é que o fogo, né, ele pode ser do sol ou de uma fonte específica de gás, de elétrico. Ele hace com que os vapores se acendem e aí quando chegam ao condensador se esfriam e esses vapores condensam de vapor a líquido e se separam entre aceite essencial e hidrolato, que são dois produtos que podemos obter em la destilação de aceites essenciais. E nós vamos ver todo o passo a passo desse processo em México, agora em novembro, em Ciudad de México, no Espaço Antacarana. Então,
vamos a hacer todos algumas formas de extração artesanais que vocês podem fazer em sua casa e também vamos aprender como criar um alambique caseiro com olla de pressão, com coisas que vocês têm na cozinha. Então vai ser muito incrível porque podemos ver na prática, não? Como fazer isso, como fazer possível um aceite essencial e un hidrolato, ¿no? Que tiene muchos beneficios. Justo de eso quiero hablar, Nati. O sea, me encanta que nos dices, podemos hacerlo en casa, como que siempre tenemos esta idea de que son productos que requieren de procesos muy complejos y que no los vamos a poder hacer en casa. Entonces, primero, qué buena noticia que podemos tomar este curso, pero además que podemos hacerlo en casa sin tener que comprar un equipo especial. Sí. Me encanta. Nati, hablando de beneficios, cuéntanos, ¿qué beneficios tiene para la salud el considerar aceites esenciales en nuestros procesos de tratamiento, de síntomas, de acompañamiento de otros tratamientos médicos, de lo que sea? ¿Para qué nos ayudan los aceites esenciales? Sí, los aceites esenciales tienen muchos beneficios, así como los hidrolatos, ¿no? Que hablamos que es un otro producto del proceso de la destilación. Pero los beneficios son para la piel, né? Podemos usar para la piel, tem grande afinidade celular, né? Os aceites essenciais e também afinidades com cada órgão de nosso corpo. Eles ajudam a estimular o sistema límbico e aumentam também a consciência, né? Nossa consciência, nosso estado de presença. Então, hoje em dia é perfeitamente possível cuidar de nossa saúde de forma natural com aceites essenciais e hidrolatos, né? Pero para a gente fazer de forma segura, é necessário ter um conhecimento, né? Porque não é assim o uso indiscriminado como algo muito simples. Como eu disse antes, são muitos compostos químicos voláteis e isso pode ser fototóxico, ser uma irritação. Então, há que saber como utilizá-lo. É possível criar uma farmácia natural em casa só com aceites essenciais. São muitos benefícios. É muito mais que um aroma, né? Então, dá realmente para poder ajudar em várias doenças, né? Por exemplo... Justo te iba a decir, si nos puedes dar como ejemplos muy precisos sí. de para qué nos sirven y también si puedes en estos ejemplos, Nati, decirnos si se deben de untar, oler o tomar, ¿no? Porque creo que andamos muy confundidos por ahí. Sí, claro. Então, como eu disse, o azeite essencial não é só um aroma, né? Muita gente confunde também azeite essencial com essência, que é uma essência sintética. É muito vendido hoje em dia em tendas comerciais para tu fazer, por exemplo, produtos para higiene para a casa. E isso não podemos confundir, não? O azeite essencial ele tem muito mais valor agregado e muita gente pensa que é algo muito caro, mas não é caro porque se comparas com a essência, sim, porque a essência é muito mais econômica. Pero o azeite se necessita muita planta para conseguir sair um pouquinho de azeite essencial. Então, sai todo o processo da cadeia produtiva que hace que esse aceite tenha um valor agregado. E nós vamos falar disso também mais profundamente no curso. Então, os aceites essenciais, eles têm um potencial de aliviar desde sintomas de estresse, a tratar, por exemplo, sintomas relacionados com a saúde mental, emocional. Esses aromas, essas partículas, promovem a estimulação sensorial no nosso organismo e são muito efetivos em tratamento de enfermidades físicas e emocionais. Então, a gente pode, em aromaterapia, aliviar, por exemplo, sintomas de ansiedade, de insônia, né? Muita gente tem passado muito insônia por muito estímulo em la ciudad, né? Internet, luz. Então, os aceites nos ajudam nesse processo para dolores, anti-inflamatório, depressão, por exemplo, resfriado. Eu agora estou um pouco com dor de garganta, não? E eu estava tratando solamente com copaíba e melaleuca. Depois eu vou falar um pouco mais à frente de um kit básico para ter em casa, não? Pero só com esses dois eu estou me tratando. Então, os aceites promovem um bem-estar, né? Fortalece as defensas do organismo, porque o azeite essencial ele é criado pelo metabolismo secundário das plantas. E o metabolismo secundário é esse processo de proteção,
de poder também repelir insetos. É todo um processo de proteção da planta para poder adaptar-se também aos ambientes. Então, por isso, os aceites são também benéficos para nós outros, porque as plantas, com todo esse tempo na terra, elas foram desarrollando, né, óleos, aceites essenciais para proteger-se. Então, os aceites essenciais de hoje, de Romero, são diferentes dos aceites de há 1000 anos atrás, porque o planeta está cambiando. Então, as plantas vão também cambiando seus aceites com o passar do tempo. Então, por isso, nos hace bem também, né? Porque, por isso, há também uma máxima, né? Que dissemos que a medicina que cresce em sua casa é o que necessitas. É um pouco disso, não? A planta, ela vai... como entendendo o que passa no ambiente, e o metabolismo secundário da planta é muito volátil, muito sensível a essa variação do ambiente. Por isso que ela também capta nossas necessidades como persona, né? Ahí sobre... Y me acuerdo de, justo en mi tratamiento de cáncer, uno de los aceites que me ayudaba muchísimo en las náuseas era el de menta, ¿no? Y era nada más oler menta. Y bueno, después, ahora lo uso muchísimo para los dolores de cabeza, ¿no? Cuando hay dolor de cabeza, también untar un poquito de menta. Entonces, como que sin mucho saber, alguna vez lo habré leído y después dije, me encanta y me funcionó y fue maravilloso. Pero siempre he tenido una duda que quiero que nos ayudes a aclarar. Ajá. Porque pensaríamos que cuando es algo natural, es como que no pasa nada y no puede no haber un límite y no nos hace daño, pero siempre creo que es importante entender que aun cuando venga algo que estemos consumiendo de un origen natural, cuidado y demás, también hay límites, ¿no? O sea, no por no ser sintético podemos excedernos en untarlo, olerlo, comerlo, porque también hay aceites que pueden ser tomados. ¿Qué hay con esto de los límites? ¿Es real? Sí. Los usos de los aceites hay que tener en cuenta cuál es la utilidad, né, que tú quieres. Entonces, por ejemplo, hay vários tipos de absorção desses aceites, né? Você pode utilizar via respiratória ou pulmonar, pode usar via tópica, né, ou transdérmica na pele, e também via interna, como muitas pessoas têm utilizado também, não só para ingerir como medicina, mas em la gastronomia, em outros usos, não? Então, como eu disse, há que ter um acompanhamento em casos de uma moléstia, uma enfermidade mais séria, mas é possível, por exemplo, o uso mais comum, o hidrolato, né? O hidrolato, eu sempre digo que tu puedes usar em los niños, em los idosos, e há alguns aceites essenciais que também é mais tranquilo. Pero há aceites que são muito fortes, muito concentrados, e também, dependendo de contraindicações, por exemplo, embaraço, niños, uma pessoa que é muito sensível, ela pode ter uma alergia. Então, é muito importante fazer como um teste, não? Primeiro, um teste na pele, na partecita da pele, e sentir como sua pele vai reagir. Normalmente utilizamos a via respiratória, como eu falei, que seria a via mais famosa, né? E ela é a mais utilizada, mais rápida também. E existem muitas absorções através da mucosa nasal, né? Então, elas levam a mensagem elétrica ao sistema límbico por via pulmonar e onde caem em la torrente sanguínea, né? E aí, logo são absorvidos por el pulmão, junto com a respiração. E aí, temos também a via tópica, que é muito utilizada por massagistas, o massagem, né? Tu podes mesclar azeite essencial com azeite vegetal, e aí tu passas na pele, né? Esse vai alcançar a capa lipídica subcutânea, e aí vai direto à corrente sanguínea, né? Muita gente se utiliza também cosméticos, né? Com aceites essenciais. Essa forma se utiliza mais diluído. Então, essa forma é uma forma mais segura, porque tu vais diluir o azeite essencial com o azeite vegetal. E tem a via interna, que é uma forma de uso também popular, né, que é absorvida pela mucosa bucal ou também ingerida.
passando por la digestão. O ideal é que seja absorvida já por la corrente sanguínea, né, em la mucosa bucal, mas muitas vezes pode passar por la digestão, e aí pode ser um problema. Por exemplo, azeite essencial de zacate de limão. Ele é muito ácido, muito ácido. Ele tem o pH igual caso de ácido clorídrico, então é corrosivo e pode fazer dano a nosso organismo, entende? Então, há que tomar cuidado em uso interno, principalmente, para casos, assim, de enfermidades, usos, assim, mais contínuos também. E aí, o que eu indico é pensar mais por la via de massagem, não? Via tópica, transdérmica, que assim tu vais diluir e aí tu tens um uso mais seguro. Mas há muitas formas, né, de uso de los aceites essenciais, né? E cada forma tem efeitos específicos e existem técnicas diferentes de aplicação dos aceites essenciais dentro de cada um desses usos que eu falei. Oye, Nati, cuéntanos algo importante, porque has hablado de los famosos hidrolatos y también hablábamos preparándonos para esta sesión de todo eso que podemos extraer de las plantas. No solo es estos componentes que nos explicaste que eran como estos ladrillos, ¿no? Que podíamos convertir en aceite esencial, pero que hay otros componentes dentro de las plantas, como estos hidrolatos que se logran separar en este proceso de calor o de destilación por calor que nos hablaste. Pero, ¿qué otras cosas podemos extraer de las plantas que no tenemos ni idea y que son también componentes o sustancias que pueden ser muy interesantes y muy buenas para la salud? Sim. Em La Esparrilha trabalhamos o aceite essencial, que é o primeiro passo para extrair, né, na planta, por meio da destilação. Pero, como eu disse, né, o aceite essencial é só um componente, um processo da operação toda para ser uma medicina. Então, esse ponto é onde La Esparrilha toca com a aromaterapia. Pero para nós outros, por exemplo, não utilizamos o aceite essencial de forma interna solamente, porque nós outros trabalhamos o aceite, retificamos ele, purificamos ele, sacamos toda a parte resinosa, a parte densa do aceite, porque o aceite essencial, ele é muito volátil, pero também tem resinas. Então, em processo de destilações múltiplas, sacamos essa basura. E depois, o que hacemos? Quando destilamos uma planta, queda dentro do alambique um resíduo, que é as hojas, né? A matéria, ou se tu vais trabalhar com outras partes da planta, vai quedar aí a matéria vegetal da planta aí esgotada, agotada, não? Porque já sacamos aí a ânima, que é o azeite essencial. Na Esparrilha, o azeite essencial é representado como se fosse relacionado com a alma, com a ânima da planta. É a forma que a planta se comunica, se identifica, es la forma, es el olor, es lo color, né? Essa identidade, essa comunicação. Depois, quando temos esse resíduo no alambique, vamos a ser o próximo passo de extração, porque não vamos a botar esse resíduo. Para nós outros, tudo é importante na esparrilha, sabes? Então, nesse resíduo, vamos a fazer um processo que chamamos extração do mercúrio ou extração do espírito, que é o álcool da planta. Vamos a tomar esse resíduo, vamos a poner em processo de fermentação e de aí vamos a destilar e a fazer um álcool. Com esse álcool, conseguimos fazer tinturas esparrílicas, porque o álcool é um solvente, né? Um solvente muito potente, que consegue absorver também muitas propriedades da planta. Então, com esse processo de ter o álcool, podemos juntar com o aceite, depois que eles estão retificados, e o que resta no processo de fazer o álcool, vamos a calcinar, que é o processo de queimar esse resíduo, hasta que quede ceniza. E essa ceniza blanquita, pura, vamos a lavá-la, coagulá-la, todos os processos em laboratório e a ser uma sal.
Entonces tenemos en la planta 3 partes, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo. Las 3 partes es posible extraer, purificar y volver a reunir em um novo ser que chamamos quintessência, chamamos tintura esparrírica. Podemos fazer várias medicinas, né, fazendo todos esses processos. Agora, neste curso também vamos aprender o processo de extração de ânima e extração de mercúrio, já? A ideia é avançarmos um pouco mais nesse processo, porque já é também o 4º ano que vou a México, já hicimos hasta o passo 3, pero la idea es que formemos una escuela, ¿no? Que la gente quiera continuar a hacer los pasos, porque hay muchas posibilidades de extraer la planta, ¿no? Hay mucho lo que podemos extraer de virtudes en la planta. Me encanta esto que mencionas sobre el alma y sobre el espíritu que tiene la planta, y creo que también es un poco de tomar conciencia de cuando hacemos uso de estas esencias o de estos aceites esenciales, todo lo que nos están aportando, ¿no? Me gusta mucho eso que dices. Y para toda la gente que nos está escuchando, Nati, si pudiéramos tener un kit básico de aceites esenciales en casa, ¿cuáles nos sugieres y para qué nos servirían? Sí. Bueno, yo aquí en mi casa tengo mi kit, né, que eu sempre levo em minha bolsa, minha bolsa de mano, que é la melaleuca, que eu assembrado aqui, foi a primeira planta que eu sembrei em minha finca, e é uma planta australiana, pero é uma planta muito potente. Ela é allá de todos os potenciais, né, que ela é antifúngica, bactericida, fungicida, também é boa para, por exemplo, queimaduras, cortes, quando tu tens alguma ferida, não? Tu puedes poner direto na pele, porque normalmente a melaleuca também ela não tem muito, como fala, isso não de la segurança, porque muitos aceites são mais agressivos à pele, não? Então a melaleuca tu puedes passar diretamente. E eu normalmente levo em minha bolsa porque é isso, se tenho um corte, já pongo aí direto e passa em um dia, já está como cicatrizando. É milagroso mesmo. O árbol de té, que é a melaleuca alternifolia, é uma planta que é muito fácil também de sembrar. Eu assembrado aqui em minha finca 300 plantines, em princípio, antes de fazer carreteira, antes de fazer la casa. E é muito abundante também o aceite essencial, então ela é uma planta realmente que tem que ter, todas as pessoas têm que ter em sua bolsa, porque qualquer problema também, por exemplo, gengivite, inflamações na boca, qualquer tipo de inflamação, queimaduras, tu puedes utilizar diretamente. O que eu sugiro é poner um pouquinho aqui nessa parte e mirar se tienes alergia. Se não tienes, aí pode sempre utilizar. Outra planta, outro aceite essencial, não, que eu sugiro ter é a lavanda francesa, que é uma planta muito maravilhosa, tem muitos usos, ela é como um coringa, né? É uma planta muito boa para também queimaduras, inflamações, por exemplo, estresse, que é algo que muita gente tem passado por trabalho, não? Então, estresse, insônia, tu puedes poner uma gotita em sua almofada antes de dormir, podes usar em bebês, podes usar em pessoas maiores, então o uso é muito tranquilo para todas as idades, né? É uma planta coringa também. Outra planta que eu sugiro é a copaíba, que é uma planta brasileira, que cresce em várias partes do Brasil, pero agora com todo esse movimento da globalização, é possível conseguir em qualquer lado. Eu vou levar agora também nessa volta, e é um aceite que todos têm que ter, porque, por exemplo, se tu tens qualquer dolor de garganta, problemas de inflamação, tu podes tomar esse aceite, é um óleo resina, né? Pero aí também aceite essencial. E eu vou levar o óleo resina. Então, esse óleo resina tu tomas, ele é um potente ansiolítico e ele também é modulador imunológico. Então, ele aumenta a imunidade. E é uma aceite que não falta em minha casa.
Esta também para mim é como um dos principais. Outra planta que eu sugiro, que tu hablaste também, la hierba buena, né? La menta, que é uma planta muito refrescante, ela é analgésica, protetora digestiva, então se tu tens algum processo, desculpa, de digestão, puedes usá-la também, é bueno para respiratório, por exemplo, náuseas, né, como tu disseste aqui passado, é anti-inflamatória e é super segura el uso para muitos casos, sim? Então ela também é imprescindível para ter em sua casa. Temos o limão de Sicília, não? Siciliano. El amarillo. Sim. Este aceite é um dos mais econômicos que há e ele está lleno de propriedades que vão desde relaxantes, higienizantes, anti-inflamatório, ele é mucolítico também e gastroprotetor, né? Então, também se comeste algo que não caiu bem, é bueno tomar, pode tomar, pero isso, há que cuidar, assim, a ingestão oral, né? Se puder, assim, ter um acompanhamento de um aromaterapeuta é melhor. E, assim, é uma planta, né? O aceite de limão é uma planta que tem muitos usos, né? Muito versátil e também não pode faltar em la lista. E, bueno, para mim, esses são os kits básicos, assim, para ter. Claro, pode ter vários mais, olíbano, por exemplo, orégano, né, que é uma panaceia, é um antibiótico antifúngico, né, e também é antidepressivo. Ele previne acne, é um ativador imunológico, né, e também eleva a temperatura basal do corpo. Então, orégano também, eu sei que há produção em México, produção local, então é um buen aceite para ustedes também buscarem para tener. Híjole, buenísimo, Nati, nos diste muy buenos tips de aceites que vale la pena tener en casa. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo evaluamos la calidad o en dónde los conseguimos? Porque hace rato hablabas que una de las cosas más importantes a investigar es el método de extracción, ¿no? Sí. Para saber si es un aceite de calidad o no. Pero, ¿cómo tendría que ser ese método de extracción y qué otras cosas o qué otras variables tenemos que considerar al escoger un aceite esencial? Sim. Principalmente, eu sempre hablo isso com minhas alunas, né, com a gente que me pergunta a buscar um produtor local. Lá primeiro ponto para mim, porque assim, as empresas grandes, assim que traem muitas coisas de afuera, não sabemos assim qual é a veracidade do produto, não? Porque assim, há muitos testes cromatográficos de laboratório, pero eu também sei que muito pode se enganar, não? Podem mentir, então, com esse erros de ser em outro país, em outro lugar, e muitas vezes não temos contato com o produtor final, é como comprar uma lechuga em um supermercado, não? Não temos esse contato aí, não temos seios de orgânico, não sabemos. Então, o ideal é buscar uma empresa que tenha uma boa relação com o produtor local, ou que seja direto com o produtor local mesmo, e agora estamos em Brasil, por exemplo, eu formado, né, tenho mais de 1.500 alunos em 21 países, então há muitos produtores agora de aceites que eu formado e muita gente em México também. Então, a ideia é fortalecer a produção local e saber como é que esse produtor destila, qual é a sua formação, onde aprendiste, porque quando falamos de aceites essenciais, sobre a pureza, não há meio término, não há término médio, né? Ou é puro ou não é puro. Porque muita gente também mescla, né? Por exemplo, mescla aceite vegetal, aceite mineral, para poder aumentar a quantidade, né? Então, é muito fácil ser adulterado. Então, é bueno você ter esse contato direto com a empresa e saber mesmo, não, como é a produção, se poder visitar, né, a produção. Eu penso que assim também é para a comida nossa, né? Ter esse contato mais direto com essa produção aí local. E, por exemplo, há uma Proevita, muito fácil para a gente que, por exemplo, compra essências ou compra em qualquer lugar, assim. Se tu tens talvez uma dúvida se é puro ou não é puro, tu puedes deixar uma gota
cair em um troço de papel. Normalmente, os aceites essenciais puros, eles se evaporam por completo, né? Eles não deixam nenhum solo ligeiro color. Pero se o aceite é mesclado com outros aceites, com coisas que não sabemos, o papel vai quedar com manchas, já? Como se tivesse mojado. Então, isso já é uma probita fácil de fazer em casa. Oye, una hoja de papel normal o una servilleta, Eso. cualquiera, ¿sí? Sí. O sea, echamos una gotita, dejamos que se evapore, se seque, lo que sea. Si después de un rato ahí está, es que probablemente tenga alguna otra sustancia agregada. Sim, sim. Ok. Isso é uma coisa como um teste físico, né? Pero também, Correcto. nós outros, como tu disseste, né? Há formas de extração que também podem queimar componentes químicos, por exemplo, se um destilador, né? Uma pessoa que destila, destilado com fogo muito caliente, que normalmente as empresas, as indústrias, fazem com fogo muito forte. E isso faz que se queima muitos componentes. Então, para saber quais componentes há dentro do aceite, tu teres que pedir à empresa pruebas de laboratório de cromatografia, que vai mostrar a composição desse azeite, já? Então, essa também é uma forma de tu saber o que há nesse aceite com a cromatografia. E normalmente as empresas grandes, elas têm essas pruebas, ¿sí? Está bueno saber, porque la verdad hay tanta oferta en tantos lugares que no sabemos de pronto cómo escoger con calidad, ¿no? Y creo que bien lo dijiste, así como estamos siendo conscientes de lo que comemos y de dónde viene la manzana y de dónde viene el huevo y de dónde viene la leche que estamos consumiendo, también qué importante es, si estamos hablando de algo de origen vegetal, hecho de una manera natural, pues también tenemos que exigir esa calidad, ¿no? Y tener información y no nada más dejarnos llevar por las marcas o por lo que sea para hablar de esto. Nati, ha sido una plática increíble. Creo que nos llevamos muchísima información valiosa y me encanta que logramos tocar desde un lugar muy diferente lo que son los aceites esenciales, el poder de los aceites esenciales. Así que siempre nos gusta terminar las entrevistas pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan un aha moment, algún momento de descubrimiento o algo que haya cambiado tu vida que nos quieras compartir. Sim, para mim, esse contato com a natureza foi o que me cambiou muito a minha vida, né? Minha forma de observar. E eu tive um processo de ir à la floresta, me quedar aí por dias, assim como observando os ciclos da natureza, não? E para mim foi um momento de mais transformação, né? Estar em conexão. E é muito simples, né? Porque às vezes pensamos que para ter uma visão, uma transformação, há que ser algo muito, muito complexo. E foi muito simples. O meu insight eu recebi dentro de um bosque, de uma mata. Estava aí como observando como os galhos caíam, como as rojas caíam. E eu via o movimento dos monos, né, sacando os galhos. E eu vendo, uau, essa é a dinâmica florestal, não? Que a floresta sempre está... Todos os animais estão como sendo parte do processo, que é... A planta já está se donando, né? Os galhos já estão secando e tudo, então os monos vão e sacam os galhos secos e as hormigas também estão aí cortando as hojas para poder fazer matéria orgânica e cobrir o suelo. E eu vi toda essa dinâmica que todos os animais, o reino vegetal, o reino animal, todo está como sabendo o seu papel no sistema, né? E aí nesse momento eu tive esse insight, eu disse... Uau, isso é a agrofloresta, né? É saber nosso papel e nesse sistema planeta Terra. Então, para mim, foi o maior insight. E foi dentro de uma floresta, assim, passar alguns dias aí em contato com a natureza. Então, assim, acendo esse convite, né, para as pessoas, principalmente, às vezes, tu estás na cidade e está muito carregado, né, cheio de eletromagnetismo, de muita informação, assim, sacaram um tempito e caminharam em um parque, sacaram pelo menos uma hora, não? De estar em contato com a Madre Terra, assim, deitar, acostar-se e pôr os pés, assim, direto em la Madre, porque isso
para mim foi o maior insight da minha vida é estar em conexão com ella. Qué lindo, qué lindo. Y sí hace mucho sentido. A veces lo más obvio es lo que menos vemos, ¿no? Pero qué Sim. lindo que pudiste integrarte ahí, descubrir esta misión. Nati, si alguien quiere inscribirse en tu curso, quiere saber más de ti, ¿a dónde la mandamos? ¿A dónde te puede encontrar? Sim, podem encontrar direto em minha página do Instagram, que é onde é uma rede social que estamos aí muito ativamente. E temos nossos parceiros aí em México, que é La Tanea, do Atacarana. Então, podem buscar também Atacarana para o curso agora de primeiro fim de semana de novembro. 1, 2, 1, 2 e 3, né? Y también Antacarana vamos... Luz en Expansión, así se llama el sitio, y tu sitio es Spagiros. Vai ser, o curso vai ser, na verdade, 4, 5 e 6 de novembro, né? Em Atacarana. E depois vamos a ter um curso finales de novembro, 27, 26 e 27 em Tabasco, de agrofloresteria. E cada um são cursos que se complementam, né? Então, vamos a estar... Em minha página de Esparriros, temos Esparriros e esparriros.es. Tenho dois canais em Instagram. Um é para a habla hispana e o outro está em português, mas podem aí acompanhar diretamente nossos próximos passos. Vamos estar agora indo para a Europa, vamos a dar cursos aí em Portugal, cursos de agrofloresteria, também cursos de esparrilha e Espanha. Então, estamos muito felizes aí de poder, nesse movimento deste ano, estar girando um pouco. Estávamos muito aqui na finca, não? Estava muito acá por la pandemia e agora chegou o momento de volar um pouquinho e esparrir as semillas aí também de la agrofloresteria, de la destilação. Vai ser um prazer estar com vocês allá. Seguro, seguro, nos dará mucho gusto y bueno, compartimos en el episodio también las ligas por si alguien quiere seguirte y que puedan tener más información. Nati, muchísimas gracias por acompañarnos en AHA. Nos llevamos mucho más conciencia y conocimiento del valor de un aceite esencial, de lo que es la espagiria y de que hay mucho más allá atrás de esos botecitos chiquitos que tenemos de pronto en casa. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a usted, Valeria, y todas las personas que están viendo, escuchando. Y nos vemos pronto ahí en México. Un gran abrazo.